O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não me interesso em uma igreja que não está revestida de poder. Escute, é uma desobediência ao Cristo não levar a igreja ao batismo com o Espírito Santo. Pode ter jeito de igreja, cara de igreja, maneira de igreja, CNPJ de igreja, reunir como igreja, mas se não pregar o batismo com o Espírito Santo, é igreja pela metade. Essa é uma ordem de Jesus. Esperem a promessa do alto, de que meu Pai enviaria da minha parte o Espírito Santo. Irmão, eu sou da época que a gente ia para os retiros e voltava contabilizando quantos foram batizados com o Espírito Santo. Eu sou da época que o crente descia a água do batismo e já saía orando em línguas. Porque os crentes sabiam que seriam batizados e eles jejuavam e se consagravam para também serem batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma doutrina de poder. Porque batismo com o Espírito Santo não é só capacitante em dons, em poder e maravilhas, é também poder para não cair em pecado. O crente precisa de revestimento de poder para resistir à tentação. Eu recebi a seguinte pergunta: pastor, qual é o cuidado que eu tenho que tomar na aquisição de uma Bíblia? E de 0 a 10, qual é Bíblia boa, qual é Bíblia meia boca e qual é Bíblia que não deve se ter de jeito nenhum? Aí o outro perguntou: por que eu deveria trocar a minha Bíblia? Só para ter uma Bíblia clássica? Eu acho que esse último motivo, no meu caso, que amo Bíblia, eu acho que nesse último motivo seria suficiente. Mas trocar de Bíblia é uma coisa muito particular. Por exemplo, a maneira como a gente lê Bíblia impede muita gente de comprar Bíblia. Por exemplo, você pode ter uma Bíblia viciada e você nunca mais comprará outra. Você sabe onde está cada livro, você sabe como abrir, como passar. Isso é bom, mas isso é ruim. Isso faz a gente acomodar. Você quer ver uma coisa? Quando você compra uma Bíblia nova, o que você faz em primeiro lugar? Você compra logo um caderno novo, uma canetinha nova, e a primeira coisa que passa na sua cabeça é: vou recomeçar a leitura da Bíblia. É verdade ou não é? Então eu sugiro você que faça isso. Eu tenho um monte de Bíblia, irmão. Eu tenho Bíblia de ano 830. E essa Bíblia, eu estava pregando em Portugal, andando lá pelas ruas, numa cidadezinha chamada Peniche, e tinha um português queimando livros. E eu fiquei doido. Se eu ver alguém queimando livro, eu fico maluco. Você vê, hoje a gente não precisa mais de Barça. Se já minha esposa sugeriu em queimar minha Barça, eu fiquei doido. Mas hoje quem usa Barça, irmão? Tem chat, tem Google, não precisa mais, deixa lá o livro. Eu olhei para o português e falei assim: o que você está fazendo? Ele falou assim: não vês? Eu estou vendo. Então por que pergunta? Falei: não, lá no Brasil, quando a gente diz o quê, a gente está querendo dizer por quê. Por que você está queimando? Ele olhou para mim e falou assim: é livro velho, coisa arada lá em casa. De repente eu olhei, ele ia jogando no fogo um livro desse tamanho, de capa dura, dessa grossura, todos os 3.800 sermões de Spurgeon, original. Falei: pelo amor de Deus, não queima esse livro. Ele olhou para mim e disse: é bom? Falei: é maravilhoso. Ele disse: 10 euros. Falei: ô português miserável, você ia queimar. Falou assim: 10 euros ou fogo, fogo 10 euros. Tirei, dei 10 euros para ele. Daqui um pouco ele pegou uma Bíblia, gente, Vulgata Latina. Hora que eu olhei assim, escrito, Bíblia Vulgata, eu fiquei maluco. Mas eu não podia dar de cara, senão ele ia cobrar uns 100 euros. Eu sabia que eu tinha que disfarçar. Eu olhei e
assim, inquieto, e ele olhava para mim, ele olhou para mim, viu que eu não falei nada, ele olhou para mim e disse: esse é bom também? Eu olhei e disse: mais ou menos. Ele falou: esse é 50. 50 o quê? Euros. Nem falei nada, mas você quer. Tirei 50, está lá em casa, guardada essa Bíblia, gente. Pensa na relíquia. E a aula que eu mais gosto de dar é a aula de crítica textual, a história da Bíblia. Então, quando me vem esse tipo de pergunta, eu quero que você me dê alguns minutinhos para eu te explicar uma coisa óbvia. E ao final você vai falar: uau, como foi bom ouvir isso. Isso que eu vou falar não tem a ver com a questão de divulgação de livros e bíblias, etc. Tem a ver com uma coisa que você vai agradecer muito. Mas eu gostaria de falar isso com a sua Bíblia no seu colo. Vai lá, faça isso. Põe a sua Biblinha no seu colo, que hoje você vai descobrir sua Bíblia. Se você não tem a Biblinha no seu colo, liga a sua Bíblia. Não é aconselhável, mas deixa a sua Bíblia ligada. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa óbvia. A Bíblia Sagrada, ela é histórica. A primeira Bíblia vem do Monte Sinai e foi escrita em pedras pelo dedo do próprio Deus. Era a versão inicial que a gente tinha da Bíblia. Mas a Bíblia Sagrada, feita para nós, e a gente ouve alguns padres ou teólogos católicos dizendo as seguintes frases: diga para os protestantes que fomos nós que demos a Bíblia para eles. Isso não é honesto, e intelectualmente falando. E lhe explico por quê. Porque a Bíblia do Velho Testamento, os 39 livros para nós e 22 para os judeus, ela é datada de 335 antes de Cristo. 335 antes de Cristo, um grupo de pessoas por nome Massoretas, liderados por Esdras, o escriba, copista, sacerdote, eles vieram da Babilônia, e esses judeus que vieram da Babilônia não falavam mais o hebraico. Eles falavam o aramaico, que era a língua da Babilônia, e o grego, por causa da ocupação de Alexandre. Esses judeus que vieram decidiram então que eles deveriam facilitar a leitura da Taná, o Velho Testamento em hebraico, para os judeus que não liam mais o hebraico. Os copistas, então, discípulos e escribas, traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Olha que interessante. Boa parte do que a gente lê no Velho Testamento, interessante, também está em grego, porque vem da famosa Bíblia Septuaginta, é a versão grega do Velho Testamento. E olha que interessante, a Bíblia deles tem 22 livros, e a nossa 39, mas são 22 de 39. Como é que isso é possível? É óbvio, nós somos 39 de 39, eles são 22 de 39. Como é que isso é possível? Que a Bíblia que eles fizeram não tinha uma segunda versão de livro nenhum. Por exemplo, os 12 profetas menores não eram mais 12 livros. Para eles são um livro por título Os Profetas. Para nós são 12 livros. Então eles não têm 1º e 2º Crônicas, eles não têm 1º e 2º Reis, eles não têm o livro de Esther, o livro de Neemias está dentro do livro de Esdras. E isso foi um resumo. Olha que interessante. São 22, mas os mesmos 39. Por isso que é 22 de 39. Eles têm os mesmos livros que a gente. No entanto, essa Bíblia, ou a Taná, ou Septuaginta, foi a Bíblia que Jesus Cristo tinha. Ele e os apóstolos já tinham acesso a Taná. Então, dizer que Jesus não tinha Bíblia é desonesto. É uma maneira absurda de desonestidade intelectual, de tentar parecer mais importante do que é. Mais grave do que isso é dizer
que Jesus também não teve a Bíblia inteira. Vamos lá. Jesus teve somente a Taná, ou a Septuaginta. Mas, apenas 50 anos depois da morte de Jesus, já tinha os evangelhos. Você sabia disso? Como é que nós vamos dizer? Você vê, o segundo cânon bíblico é de 335 depois de Cristo, com Atanásio e Agostinho. Mas antes disso, já tinha as cartas e já tinha os livros do Novo Testamento. E a igreja já tinha acesso a esses livros. E a verdade é tanto que havia que quando Agostinho e Atanásio vai fazer o cânone decidindo por 27 livros, eles encontram os livros já corrente na igreja. Agora você quer ver a maior curiosidade de todas? 3 cânones bíblicos. Primeiro cânone com os maçoretas. Segundo cânone com Agostinho e Atanásio, 27 livros. Juntando 27 com 39 dá? Quantos, irmãos? Eu não vou nem continuar se não tiver a resposta. Quantos dão? 66 livros. Agora escuta essa. Nós temos 66 livros. De 66 livros a 1595, no movimento contra a reforma, a Igreja Católica decide mudar a Bíblia. Agora isso aqui que é o pulo do gato para eles. A Igreja Católica é acusada de perseguir os protestantes, queimar igrejas, prender, matar, no movimento chamado contra a reforma. E aí chegam até a Igreja Católica e diz: como é que você diz que os protestantes são hereges e a gente tem que perseguir se nós usamos a mesma Bíblia e cremos no mesmo Cristo? A Igreja Católica já não tinha mais a resposta. A gente crê no mesmo Cristo, a gente crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a gente tem a mesma Bíblia. Qual foi o argumento deles? Pegaram um monge eruditíssimo que falava 7 idiomas. O homem era professor no hebraico, professor no grego, professor versado em latim, e pediu para esse monge chamado Jerônimo, ou São Jerônimo, que eles queriam uma outra versão da Bíblia. Nada igual a que já existia. A Bíblia da Reforma, ou a Bíblia completa, eles queriam outra Bíblia. E qual Bíblia que passa a nascer? Esse monge demora muitos anos para fazer isso. Ele inclui 7 livros a pedidos da Igreja Católica. Quais são os livros? Macabeus 1 e 2, Judite, Baruque, Sabedoria e etc. Acréscimos em Daniel, acréscimos em Esther. Por que que é escolhido esses livros? Porque são livros de judeus correntes, inclusive os Macabeus, mas que continha doutrinas espíritas ou cabalísticas. Por exemplo, nos livros do Macabeus 1 e 2, tem lá o quê? Culto ou missa do 7º dia. Por exemplo, você encontra em Judite aquela ideia de pagar o tirim-tim-tim para tirar o parente do purgatório para ele ir para o céu. Está lá. E aí, através disso, desenvolve toda a teologia católica está dentro desses 7 livros. Quando você lê, você fala, está explicado. Lá está o culto à rainha dos céus, por exemplo. Para nós tem outro nome, para eles tem esse nome. E aí, irmãos, temos agora 3 cânones bíblicos. Presta atenção. Primeiro cânone bíblico, maçoretas. Onde está os seus originais? Na Biblioteca de Alexandria. São 2 poderosas bibliotecas que o mundo tem, Alexandria e São Petersburgo. Então, os originais da Bíblia, dos 66, etc., estão em Alexandria. E sabe qual é o nome desse original? Bíblia Maçorética. Diga isso. Por que Bíblia Maçorética? Porque é uma Bíblia traduzida pelos cuidadores de textos hebreus. É a Bíblia que os hebreus cuidam. E aí a teologia chama isso também de textus receptus. O que é textus receptus? Texto recebido. Recebido de quem? Dos judeus. O evangelho vem dos judeus, Cristo vem dos judeus, os profetas vêm dos judeus, tudo vem dos judeus, os apóstolos e a
Bíblia. A cidade santa é em Jerusalém, não é em Roma. A Bíblia vem dos judeus, o evangelho vem dos judeus, nada de outro lugar. Você entendeu? Então chama-se de Testos Receptus, mas para você nunca mais esquecer, porque você vai querer saber esse nome quando você for comprar uma Bíblia. Você tem que pedir assim, pede para o chato é bom nisso. Chato, eu quero comprar uma Bíblia. Qual Bíblia eu devo comprar? Eu quero uma Bíblia Massoreta, que é uma Bíblia que vem dos judeus. O evangelho vem dos judeus. A Bíblia, o original é grego e hebraico, nada de latim, gente. O chat vai te fazer uma lista. Essas Bíblias são massoretas. Pode comprar. Pra você não errar. Facinho, entendeu? Pra você não errar. Agora, olha os cânones. Massoretas, Agostinho e Contra-Reforma. São Jerônimo. Detalhe. O cânone de São Jerônimo, ele é guardado no Vaticano e ele leva o nome de texto crítico ou Vulgata Latina. O termo vulgar é o termo para linguagem do povo, ou linguagem popular. Essa Bíblia, com uma linguagem conversada, uma linguagem falada e não escrita, entendeu a jogada? Essa Bíblia é a Bíblia católica. E esses originais estão dentro do Vaticano e levam o nome de Cineático Vaticanus. O Cineático Vaticanus é uma Bíblia oral, é uma Bíblia popular, é uma Bíblia de linguagem conversada. Não é uma Bíblia erudita, linguagem lida, bonita, romantizada, como deve ser um bom livro. Aí o que acontece, irmão? Aqui que vem a coisa que você talvez não sabia. As nossas Bíblias, elas sempre priorizaram a raiz protestante. Segura isso aí. E a raiz protestante, com Lutero, que manteve os 66 livros, depois vem outros um pouco mais, ela mantém as Bíblias massoretas, uma linguagem romantizada, uma linguagem escrita, não falada, não é popular, mas sem muitas alterações. Agora, de 35 anos para cá, muitas associações bíblicas, e essa moda começou nos Estados Unidos, abandonaram as Bíblias massoretas e adotaram o Cineático Vaticanus, ou mais conhecido, texto crítico. Por quê? Porque é mais fácil para o povo entender. É mais palatável, mais popular, e passaram a adotar esse modelo bíblico. Lá no início, era muito condenado pelas escolas bíblicas. Os pastores diziam, não compra essa Bíblia, não compra essa, só lê esse tipo de Bíblia. Com o passar dos tempos, normal. Passou a aceitar de forma normal. Mas, por exemplo, você pega uma Bíblia, põe no seu colo e fala assim, essa Bíblia é Cineático Vaticanus? Ou essa Bíblia é massoreta? Qualquer pesquisinha no chato, tu pergunta, ele te responde. Essa Bíblia é texto crítico, Cineático Vaticanus. E essa Bíblia é massoreta e etc. E aí qual o problema? O problema é que você tem o original que está no Vaticano, e o problema é que você tem o original que está em Alexandria. Eu não vou dizer nomes de Bíblia aqui. Eu vou dizer só o nome das boas. Mas o meu propósito não é criticar Bíblia nenhuma. É apenas mostrar a diferença do texto crítico, ou da Bíblia Cineático Vaticanus, e do texto massoreta. E aí, eu gostaria de fazer um comparativo aqui com algumas coisas, porque existe um detalhe. O texto crítico é aquela Bíblia que na hora da tradução, o tradutor lê o texto, faz a crítica e traduz a ideia do texto. Ideia. E o texto massoreta é aquele valor de Bíblia tradicional, literal. Lê palavra por palavra. Demorado, mas ela é de um texto chamado texto recepto, recebido dos judeus. Eu fiz um apanhado aqui, eu tenho 3 podcasts sobre isso. A Bíblia de texto crítico, ela tem 3.800 versículos a menos. Por quê? Não é que foram lá e tiraram, é pelo modelo de tradução.
Se você traduz a ideia, tem texto que vai faltar palavra, tem texto que vai faltar versículo. Você quer ver? Vamos pegar aqui, ó. O primeiro texto, eu vou usar o texto massorético. Mateus 18 e 11, texto massorético, isso é, ou ACF, ou RA, ou ARA, ou RC, ou King James. Citei só algumas. Esses são textos massoréticos. A terceira melhor Bíblia do mundo hoje é considerada é a ACF, uma Bíblia nacional. Hoje eu vou pregar usando a ARA, que é uma Bíblia mais moderna, não é para mim a perfeita, mas como tem muitos jovens e crianças hoje, seria mais importante para entender. Pode colocar o texto? Mateus 18 e 11, ou ACF. Pronto, gente, olha bem para esse texto. Texto doutrinário soteriológico. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Isso é um texto doutrinário. Olha como está numa Bíblia de texto crítico. O mesmo texto. Olha lá. Simplesmente o texto não. Agora você confira na sua Bíblia. Ixi, ó os irmãos. Ô irmão, eu não tenho culpa, tá? Não adianta olhar para mim como tem culpa. Eu não tirei nada da Bíblia. Eu estou apenas lhe dando uma microaulinha de crítica textual. Vocês viram só que coisa? Tem gente que talvez nunca pensou que isso existisse. O que acontece? É o método. Essa segunda versão é Cineático Vaticanus. A primeira versão é a versão que Deus deu para nós. Não é verdade? Ó, você quer ver um outro texto? Atos 8 e 37. Primeiro texto massorético. Texto massorético, são 3.800. Eu não vou falar 3.800. Vou falar só de 3 aqui, ó. Texto massorético, Atos 8 e 37. Vamos ler? Filipe respondeu, é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Texto crítico cineático Vaticanos, o mesmo texto. Esse aqui. Eu acho sério. Você acha sério isso que eu estou mostrando para você? É seríssimo. É grave. Aí, pastor, na minha Bíblia apareceu em colchete, está escrito assim, esse texto não consta nos originais. Vê se está isso na sua Bíblia. Eles só esquecem de dizer qual o original que não consta. O de Esdras consta, o do Vaticano que não consta. Aí você pergunta, mas por que tiraram esse texto? Eles não foram ali tirando o texto, eles foram traduzindo a ideia. Então, na cabeça deles, o capítulo está traduzido e eles passaram a ideia. Vocês entenderam? Isso é muito importante. Você quer ver uma outra coisa tão séria quanto isso? Eu acho que não vou fazer mais. O problema é quando o texto falta palavrinha boba, que você não percebe, como Marcos 2 e 17. Olha o texto massorético de Marcos 2 e 17. Marcos 2 e 17. Aqui agora não vai faltar o versículo inteiro. Aqui vai mudar uma palavrinha. Olha como está em Marcos 2, 17. Jesus respondeu, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Não vim chamar justos. Agora, presta atenção. Nessa Bíblia está aqui, ó. Não vim chamar justos, mas pecadores. Você acha que esse texto é importante? Agora veja o texto massorético nesse texto. Pode pôr agora. Não. O texto massorético, ou King James ou ACF. Aqui. Mudou o texto. Olha como é que está no texto original.
Os sãos não necessitam de médicos, mas os que estão enfermos. Eu não vim chamar justos. Lê o resto. Mas pecadores ao arrependimento. É outro texto. Ali na entrada da igreja, se você não tem condição de comprar esse primor de Bíblia, eu acho que você vai fazer esse investimento, tem Bíblias para você escolher. Está cheio ali de Bíblia de texto massorético. Mas escute bem, esse é um dos graves problemas de ter Bíblia só no celular. Elas passam por atualização semanal. Celular é celular, Bíblia é Bíblia. Passe a caminhar com a sua Bíblia, usar e averiguar a origem. Chega um dos seus pastores aqui, ó. Os mestres que vocês têm na igreja são dos melhores. Chega nesse, fala, pastor, preciso de uma Bíblia. Qual que o senhor me indica? É assim que o membro de igreja tem que fazer com o pastor, irmão. Se você não tem a sapiência para fazê-lo sozinho, pergunte aos seus pastores, qual Bíblia o senhor me indica? Eu estou precisando de um livro assim, qual livro o senhor me indica? Porque hoje é o seguinte, qualquer coisa que o pastor vai fazer, indicar uma Bíblia, não, o pastor é tóxico. O pastor como é que chamam? Narcisista, não deixa a gente nem a escolher a Bíblia. Tá bom, escolhe aí. A gente está, seus pastores estão aqui e eu fico maravilhado. Ontem eu estava falando para o pastor Walter, que uma das coisas boas de vir aqui é que você sente que o povo está comendo a palavra. Amam a palavra. Isso para mim é o que vale. Irmão, eu não consigo pregar num estádio, num ginásio. A minha esposa recebe todo dia esse tipo de convite. E vai ter um ginásio com tanto. Não. Eu sou pregador de igreja, irmão. Eu sigo o método que Jesus ensinou, porque Jesus, ele ensina o conteúdo da pregação e ele fala qual é o método dela. Ele diz, ide por todo mundo e pregue. Pregue o quê? O evangelho. Então qual é o conteúdo? O evangelho. E o método? Ensinando. Jesus falou, faça da sua pregação, a pregação com conteúdo de evangelho e faça isso ensinando. Então, irmão, eu não consigo. Amo estar diante da igreja, falando com a igreja, ensinando a igreja. Mas, dito isso, lá na saída, você vai querer ter essa Bíblia de texto crítico. Crítico? É texto crítico? Aí, ó, não esqueça mais. Texto massorético, tá bom? E vai ser muito bom para você. Ai, pastor, meu filho, minha filha, a King James é mais romantizada. Dá uma ara para eles. A minha filha pediu para trocar de Bíblia esses dias. Papai, eu já posso ler King James. Antes ela lia NVI, para a idade dela e etc. Mas ela viu que agora ela já estava entendendo. Ela pediu para dar um upgrade de Bíblia. Tudo é fase, né, irmãos? A King James, ela é usual para quem? Um novo convertido. Eu estou falando sério com você. Para alguém que ainda não manja tanto assim de Bíblia. Mas dá um upgrade. Não para nisso, não. Vai mais fundo. Você tem aqui seu pastor, que tem quantos livros, pastor Walter? 5 livros. Quem já leu os 5 livros do pastor aí? Levanta a mão. Eu acho que eu não devia ter perguntado isso. Esquece, não levanta a mão não. Mas irmãos, vou te falar uma coisa. Vocês precisam se alimentar daquilo que Deus deu como comida para vocês. Isso se chama honra. Se você perguntar para mim, o que o senhor prefere como honra? Que o povo te dê um presente de aniversário supimpa, uma camisa de São Paulo? Ou que ele diga que leu todos os seus livros? O que você acha que eu vou responder? É muito mais honra para mim saber que eu escrevi para você. É deste tipinho. Amém? Então, só tem 20 Bíblias, tá? Para você poder investir no seu conhecimento. Agora tu vai querer, né? Bom, meus irmãos, eu quero falar sobre batismo com o Espírito Santo.
E eu estou vendo tanto de crianças, de jovens, de gente que está na expectativa, que veio hoje para entender e receber. Então hoje eu quero pregar / ensinar. Então eu quero que o Espírito Santo nos conduza agora a uma atmosfera de ensino, não de poder. Se o Espírito Santo nos conduzir a uma atmosfera de poder agora, ninguém aprende nada. Então que Ele conduza-nos a uma atmosfera do saber, de sabedoria, de conhecimento, de aprendizado, e depois Ele transforma essa atmosfera em atmosfera de poder. Mas eu aprendi com Wesley que avivamento verdadeiro é luz na cabeça e fogo no coração. Se você tiver só fogo no coração, isso faz de você um fanático. Se você tiver só luz na cabeça, isso faz de você um religioso. Por isso que você tem que ter o fogo e a luz. Isso faz de você um crente sábio. Mas eu quero começar, e aqui a minha ideia é responder para os irmãos algumas perguntas. Pergunta número 1. Olha a pergunta. Pastor, todo crente batizado com o Espírito Santo deve falar em línguas? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Bom, meus irmãos, se sim ou se não, não me importa muito. Vou perguntar para a Bíblia, se na Bíblia Sagrada, toda pessoa batizada com o Espírito Santo falava em línguas, ou temos resquícios ou comprovações de gente que foi batizada com o Espírito Santo e não teve línguas, ou de eventos poderosos do Espírito Santo que aconteceu e não teve línguas. A realidade é que nós não encontramos na Bíblia todas as vezes que o Espírito Santo desceu em que as línguas não foram inclusas. Eu pedi à irmã ali da tela hoje, da mídia, que aqui nós vamos ter um texto bíblico muito bonito, que é o texto da RA, ou a famosa ARA, para termos um entendimento um pouco melhor. Eu quero mostrar com os irmãos, porque o Espírito Santo desceu por 4 vezes registrado, em larga escala, no Novo Testamento. E nas 4 vezes que o Espírito Santo desceu em larga escala, 3 foi com o apóstolo Pedro e 1 foi com o apóstolo Paulo. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo na Bíblia é tão sério, mas tão grave, mas tão sério, que só os apóstolos podiam levá-lo. É isso mesmo. Coloca para mim em Atos, no capítulo 8, no versículo 14, a história em questão é do servo do Senhor Filipe. Filipe foi pregar em Samaria, Filipe ganha a cidade de Samaria, Filipe batiza o povo, mas ele não pode levar o Espírito Santo. Filipe era batizado com o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo, ele não pôde ministrar. Atos 8, no versículo 14. Eu tenho uns 50 textos hoje. Preste atenção. O que aconteceu? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebeu a palavra, enviaram para lá Pedro e João. Viu só? Filipe pregou. Filipe trouxe conversão. E aqui cai por terra uma tese, que é a tese que batismo com o Espírito Santo e conversão é a mesma coisa. Os reformados ensinam que toda pessoa que aceitou Jesus, na mesma hora ele é batizado com o Espírito Santo. Aqui mostra que não. Veja, o povo de Samaria já tinha recebido o Evangelho. Lhes faltava agora o batismo com o Espírito Santo. Veja, a Bíblia diz que eles estavam reunidos buscando o Espírito Santo. Não existe batismo com o Espírito Santo automático. Tem que haver busca. Jesus disse, buscai, esperai. E eles estavam reunidos
buscando esse batismo. Olha o texto bíblico, pode deixar na tela sempre. E aí enviaram para lá Pedro e João, para fazer o quê? Continua o texto. Os quais, descendo para lá, oraram para que eles recebessem. Você percebeu a ordem? A ordem é a seguinte: o diácono Filipe estava autorizado para pregar. O diácono Filipe estava autorizado até batizar, mas não estava autorizado a batizar com o Espírito Santo. Aí você percebe como que a igreja primitiva levava a sério o batismo com o Espírito Santo. É tão grave que Jesus chega a dizer: não façam nada, não saiam de casa, não pregue, não ore por ninguém, até que do alto você seja revestido do poder do Espírito Santo. Jesus está deixando claro que iriam passar vergonha, igual aqueles 7 filhos de Seva em Atos 19, que foram tentar expulsar um demônio, não conseguiram e saíram nus, sem roupa, correndo pela cidade de Éfeso, envergonhados porque o demônio bateu neles. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não me interesso em uma igreja que não está revestida de poder. Escute, é uma desobediência ao Cristo não levar a igreja ao batismo com o Espírito Santo. Pode ter jeito de igreja, cara de igreja, maneira de igreja, CNPJ de igreja, reunir como igreja, mas se não pregar o batismo com o Espírito Santo, é igreja pela metade. Essa é uma ordem de Jesus. Esperem a promessa do alto, de que meu Pai enviaria da minha parte o Espírito Santo. Irmão, eu sou da época que a gente ia para os retiros e voltava contabilizando quantos foram batizados com o Espírito Santo. Eu sou da época que o crente descia a água do batismo e já saía orando em línguas. Porque os crentes sabiam que seriam batizados e eles jejuavam e se consagravam para também serem batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma doutrina de poder. Porque batismo com o Espírito Santo não é só capacitante em dons, em poder e maravilhas, é também poder para não cair em pecado. O crente precisa de revestimento de poder para resistir à tentação. É estranho. Você vê que a pregação do Espírito Santo hoje é uma raridade. Eu tenho amigos meus, pessoais, que já me disseram que não pregam mais doutrina do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, em cultos oficiais da igreja. Eu falei, mas por quê? Porque tem crente que não consegue ser batizado com o Espírito Santo e fica triste, não vai na igreja. Você precisa sentar com esse crente, mostrar para ele que isso é traço de orgulho e dizer para ele que o batismo com o Espírito Santo, uma dos quesitos para ser batizado com o Espírito Santo é a humildade. Irmão, que delícia! Uma igreja que move nos dons. Que coisa maravilhosa, uma igreja que opera no Espírito. O apóstolo Paulo diz, os homens de Deus no passado se moviam pelo Espírito Santo. Quando ele fala no passado, ele está falando dos profetas. Então põe o seguinte, batismo com o Espírito Santo não está nem em questão que é opcional. Levanta a mão e diga, batismo com o Espírito Santo não é opcional. Não é escolha, irmão. Eu ministro batismo com o Espírito Santo onde eu estou. Já ministrei batismo com o Espírito Santo dentro de elevador.
Já ministrei batismo que o irmão me parou no shopping. Eu e minha esposa, num cinema em Londrina. Chegou, não tinha ninguém na sala, só eu e ela. Assistindo um filme até evangélico com Nicolas Cage. Aquele do oi de peixe morto. E a gente ali, tirei o sapato, o pé para cima. Daqui um pouco entra um casal e senta atrás da gente, na fileira de trás, na nossa direção, fungando o meu cangote. Eu falei, gente, tem todas as cadeiras estão vazias. Não é possível. Quase que eu falei, ei, vaza daqui. Mas eu vou fazer. Quando deu 5 minutos, o rapaz bate a mão no meu ombro. Pai do senhor, pastor. Eu falei, pai do senhor, uma pinóia. Olhei para ele e falei, você estava me seguindo, irmão? Ele olhou assim, não, pastor. Eu juro para você que eu não estava te seguindo. Ah, não. Você vem, só eu e a minha esposa, senta na fileira de trás, e fala, pai do senhor, pastor. Não, pastor, vou te contar uma história. Ontem, eu tive um sonho. E nesse sonho apareceu um homem. E o homem disse, amanhã, 3 da tarde, você vai no cinema. Você vai encontrar o pastor Hernani. Ele vai orar e você será batizado com o Espírito Santo. Irmão, eu amo crente. Está todo mundo acreditando na história do rapaz, ó. Que povo mais puro de coração. Eu não acreditei, não. Eu estava sentado, eu só levantei, olhei para ele, segurei assim no ombro dele e falei assim, eu vou te contar outra história. Meu irmão, eu estava, e o filme rolando. Meu irmão, eu estava em Santarém, e orando pelos enfermos e milagres, aquela multidão de umas 60 mil pessoas. Chega um rapaz perto de mim e o amigo dele diz, meu amigo é surdo. Eu olhei para ele e disse, é surdo! Ele olhou e disse, Eu olhei para ele e fiquei olhando para aquele rapaz uns 2 minutos, calado. E ele olhando para mim, eu olhar para o lado e eu olhar para ele. Eu olhei e disse assim, ó, você não é surdo. Mas a partir de hoje você vai ficar surdo. E virei as costas. E o rapaz ficou surdo na hora. Isso se chama milagre reverso. E eu saí de perto. O cara ficou surdo. Querendo brincar com o Espírito Santo, zombar. Você está morrendo de dó do rapaz. Rapaz, zombando. Ele queria, a ideia era provar para 60 mil pessoas que aquele pastor que estava ali não era um homem de Deus. E o tempo passou. Uns 7, 8 meses depois, eu volto na mesma cidade. Estou lá pregando, daqui um pouco vem um rapaz e fala, não. E ele vem falando, todo serelepe. Pastor, fala comigo, não sei o quê. Falou, pastor, eu olhei para ele e falei assim, Falou, pastor, só me escute, eu preciso de 30 segundos. Eu realmente não era surdo, eu fiquei surdo quando o senhor orou. Mas 3 meses depois, voltou a audição. Eu falei, por que voltou? Porque eu fui no meu pastor, eu me arrependi, eu pedi perdão, e agora estou pedindo perdão para você. Eu falei, senhor, irmão, olha, quem perdoa é Deus, tá? Irmão, eu não queria perdoar aquele cara, não. Eu sou um colérico, irmão. O colérico, eu vou te falar, é um bicho ruim, tem hora que não é fácil, não. Mas eu falei assim, se Deus te perdoou, por que eu não vou perdoar, seu miserável? Rapaz, foi perdoado. Aí eu contando isso para o moço no cinema. Você entendeu o que eu falei, irmão? Falou, entendi. Você entendeu o que eu falei? Se você estiver me mentindo, não é o Espírito Santo que você vai receber, não. É outro Espírito. Aí ele ficou mudo, calado, as 2 meninas olharam assim. Eu estendi a mão, falei, temos um acordo? Ele pegou a mão dele e falou assim, temos. Aí me deu uma vergonha. Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. O rapaz falou assim, eu aceito. Eu sei o que eu ouvi. Se esse é o teste, está feito. Falei,
O rapaz teve o sonho, Deus falou com ele, só nós dois no cinema. Eu falei, E os irmãos aqui, quando glorificaram, estava certo. Aí eu falei, tá bom então, se essa obra não é minha, não sou eu que dou o Espírito Santo para ninguém. O que eu quero mesmo é paz para assistir o filme. Coloquei a mão na cabeça, vocês dois, vem cá. E o filme rolando, ó. Eu falei, em nome de Jesus, receba hoje. O filme rolando e a labachura. E o filme. Quando terminou, eles continuavam lá. Eu e a minha esposa, ela falou, e esse? Eu falei, problema não sou pai dele, sou pastor dele, sou nada dele. Quem mandou vir no cinema? Agora vai ficar aí até a hora que Deus quiser também. Você sabe o que eu aprendi, irmão? Na nossa igreja, há uns anos atrás, tinha uma menina que ela tinha mais de 30 anos de crente e nunca conseguia ser batizada com o Espírito Santo. Um dia ela levou uma parenta dela, uma prima, a primeira católica, no primeiro dia pisando na igreja, aceitou Jesus e foi batizado com o Espírito Santo. Primeira vez. A menina foi para casa, brava, me manda uma mensagem. Minha prima, pela primeira vez na igreja, foi batizada com o Espírito Santo. Aí eu comemoro. Glória! Aleluia! Aí ela escreveu, decepcionada. Aí eu já peguei no ar. Eu escrevi, com quem? Ela não falou mais nada. Sumiu o menino. Eu falei assim para ela, mas eu já sei, irmã. Por que tu não consegue receber o Espírito Santo? Por causa desse coraçãozinho peludo e ceboso que você tem. Quem sã consciência se ira ou se irrita ou magoa-se com o Espírito Santo? Você provavelmente já ouviu falar na ira de Deus. Você provavelmente ouviu falar na ira do Cordeiro. Mas você nunca ouviu falar da ira do Espírito Santo. Não está na natureza do Espírito Santo juízo ou ira. Ele é todo delicado, ele é todo amor, ele é todo amizade. Como é que alguém tem raiva do Espírito Santo? Você sabe o que é orgulho para Deus? Vou te explicar. Orgulho é o tanto de Lúcifer que tem dentro de nós. É o pedacinho da natureza do anjo caído para o homem caído. Só que a morte do orgulho, você quer saber? A morte do orgulho é a humilhação. Às vezes o milagre que você quer está na vida de quem você não gosta. E a maneira de Deus trabalhar com esse tipo de gente é através de humilhação. Você não humilha gente humilde. É igual a ansiedade. Você sabe qual é a morte da ansiedade? Sabe não? A demora. Deus trata ansioso demorando. Agora escute bem. Você sabe qual é a morte do alopradinho? De gente brava. Gente barraqueira, sabe qual é a morte desse? A provocação. Até o cachorro provoca ele. Deus põe gente no carro para fechar ele. Deus põe gente para demorar. Deus para irrita. A mim não irrita. E vocês estão rindo porque estão se vendo, né? Eu estou só vendo as cotoveladas daqui assim, ó. Tá, e meu Deus. Mas, irmãos, nós precisamos compreender uma coisa. Olha bem para mim. O meu ponto aqui é o seguinte. Qual é o coração de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo? Humildade. Ainda que doa, humildade. Se não foi hoje, vai ser amanhã. Mas é deixar de fugir de culto do Espírito Santo. Reunião do Espírito Santo. Eu não consigo, então eu fico chateado. Você está culpando quem por não ser batizado com o Espírito Santo? Se só um batiza com o Espírito Santo. Todas as vezes que o Espírito Santo desceu,
de forma maciça, teve as línguas. Projeta para mim Atos 19 e 6 na RA, né? Na ARA ou RA. Atos 19 e 6. Eu gostaria que você observasse esse texto, porque ele é poderoso. Diz assim, ó. Paulo está em Éfeso. Falei ontem de Éfeso. E aqui é quando o evangelho, quando a igreja nasce em Éfeso. E ela nasceu do batismo com o Espírito Santo. Olha o que diz o texto. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o... Agora, observe essa palavra do português experimental aqui, é a palavra e tanto, ou e tanto. Vamos lá, vamos entender o que essa palavra quer dizer? Paulo impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo. A prova que receberam o Espírito Santo é que falaram em línguas. É isso que essa palavra e tanto, quer ver? Ó? Paulo impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Tanto que falavam em línguas e profetizavam. Sabe o que está dizendo? Que para a igreja primitiva, e nós vamos ver isso aqui, a prova que alguém tinha recebido o batismo com o Espírito Santo é que fosse parecido com Atos 2. E em Atos 2, a evidência do batismo com o Espírito Santo era as línguas, foi as línguas. Então eles agora estão usando isso como prova. E o texto diz, e tanto que orava em línguas. Vocês querem ver? Atos, no capítulo 10, versículo 44. Irmão, se você souber como é maravilhoso falar do Espírito Santo. Acho que a gente que fala sente mais prazer do que quem escuta. Olha o que diz o texto. Essa história é engraçada, deixa eu só te explicar ela. Porque o apóstolo Pedro é virado no barraco, na treta. O homem consegue brigar com anjo. E não é igual Jacó, não. É tretar mesmo com anjo. O anjo foi em Pedro e falou assim, Pedro, vai na casa de Cornélio. Os irmãos se lembram de Cornélio? Quem é Cornélio? Cornélio, o marido da Dinorá, tio do Petrúquio? Não. Não. Só foi um teste de conhecimento para você. O Cornélio da Bíblia não é o Neila Torraca. O Cornélio da Bíblia é santo. O homem orou e jejuou. O anjo foi em Pedro e falou assim, Pedro, vem comigo. Pedro parou, pisou o pé. Aonde? No Império Romano. Jope. Como é que é? Você vai para a casa de Cornélio, você vai pregar e batizar todo mundo. Você sabe o que Pedro falou para o anjo? Pô, não. Eles são imundos. Irmão, um avanço num homem desse, irmão. O cara virou para o anjo e falou, não vou. Sabe o que o anjo fez? Começou a treta, né? O anjo derruba um bicho e fala assim para Pedro, Pedro, come. Sabe o que Pedro falou para o anjo? Não. Mas por que você não quer comer? Porque eu não vou comer carne imunda. Aí o anjo pegou Pedro no contrapé e disse, como é que você chama de imundo aquilo que eu santifiquei? Aí Pedro sacou que aqueles irmãos em Jope, não era o bicho lá, eles tinham sido santificados por Deus. Na hora ele pegou no ar. Ele decidiu ir para Jope. Mas olha a condição que ele pôs. Eu vou, mas vou levar comigo uma equipe de teólogos. Para quê, Pedro? Apologetas. Para quê? São eles que vão decidir o que é e o que não é do Espírito Santo. Errado ele não está. Ele e essa turminha dos circuncidantes foram para Jope. Olha que história fenomenal. O Espírito Santo gosta de pegar a gente no contrapé mesmo. Vamos ler o texto. Quando Pedro chega, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam não tem avivamento sem palavra, viu? As 3 vezes que Pedro pregou, o Espírito Santo desceu no meio de sua pregação. O compromisso de Deus é no meio da palavra, é com a palavra. E continua.
caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Lembra dos apologetas de Pedro, dos teólogos de Pedro, circuncidados de Pedro? Olha o que diz o texto. Pode ir. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ô turminha, admiravam-se, porque também sobre os gentios o dom do Espírito Santo era dado. Segura esse texto na tela. Vamos lá, você lembra que a regra é, esses irmãos vão definir o que é o Espírito Santo. Agora, irmãos, sabe o que eles exigiram como teste? Adivinha? Não, adivinha não, revela, crente não adivinha. Revela, porque esses teólogos, essa turminha que era da circuncisão, eles tinham um teste. E eles agora iam colocar esse teste, essa prova doutrinária, apologética. Sabe o que eles exigiram como teste? Vamos ler, continua. Lê em voz alta comigo. Pois... Você viu? Primeiro diz, os fiéis da circuncisão que vieram com Pedro estão admirados de quê? De ver eles pregarem? Não. De ver o quê? De ver eles orando em línguas. Então eles decidem que aquilo de fato é uma obra do Espírito, porque estão os ouvindo falando em línguas. Irmão, é grave. Você pode dizer, igual eu vi um pregador pregando hoje, e ele estava dizendo, olha... Se você não chora na igreja, não tem problema. Se você não ora em língua, não tem problema. Mas venha. Irmão, eu falei, ainda que seja parte da verdade que ele falou, não precisa falar. O povo já está frio. O povo já não sente. Irmão, vou te falar uma coisa. Esse dia o camarada falou assim, tem meninice na igreja. Falei, deixa eles. Logo eles crescem. Paulo não impedia dons, ele administrava os dons, mas ele não proibia. É evidente que o fervor espiritual num culto muda o culto. E aí, irmão, não é porque tem gente que usa esse dom para manipulação, ou gente que fala em língua, mas fala palavrão, que o dom tem que ser execrado. Não! O que você tem que perguntar aqui, como um crente no Senhor Jesus, é: as línguas não estão fora da Bíblia. E mais, as línguas estranhas estão em toda a manifestação do Espírito. Então a sua pergunta não é essa parte. A sua pergunta é: por que então que Deus não abre mão das línguas? Essa é a pergunta. Pastor, o senhor pode dizer por que as línguas têm essa importância tão grande, a ponto de ser um fundamento da doutrina do Espírito Santo no primeiro século? Atos 2 e 4, Atos 8 e 14 eu já li. Atos 2 e 4 é o texto inicial, de onde nasce a teologia de que as línguas estranhas evidenciam o batismo com o Espírito Santo. Olha o que diz o texto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E depois disso? A falar em línguas e a profetizar. Agora eu vou entrar numa parte escorregadia. É descer uma serra com lodo. Os irmãos orem para que eu não caia. Porque agora pretendo responder algumas perguntas gravíssimas e seríssimas. Lá estão elas. Muitas igrejas até creem no dom, até creem no batismo com o Espírito Santo, mas passaram a limitá-lo. E a limitação vem por vias doutrinárias, impedindo estes dos crentes de orarem em línguas. Bom, vamos ver isso, como é que isso procede. Porque aí surge a primeira pergunta que fizeram para mim. Pastor, me prova um apóstolo na Bíblia
mais de 10, 15, 18, 20 anos orando em línguas na Bíblia. Porque a tese deles é que esse dom vem ali para fazer a igreja crescer. Que ele é um dom fonético. Então depois que a igreja desenvolve, não precisa mais do dom. Então eles realmente dizem que dom de profecia. Você vai ouvir pregadores dizendo que não tem mais a profecia oracular de oráculo. A profecia seria só a Bíblia. É também. Mas eu creio que Deus ainda usa pessoas. Você crê? E claro, né, irmãos? Se a gente não crê nisso, pode parar tudo. Mas eles não creem. Eles não creem no dom continuado. Ou na profecia continuada. Olhe bem para mim. A ideia, então, agora é diminuir a sua vontade de falar em línguas. Então eu crio uma tese. Qual é a tese? Qual servo de Deus continuou orando em línguas? Tem como provar? Tem. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 18. Eu vou pedir aqui que o irmão me traga um livro, que eu vou começar aqui. Vou fingir que nesse momento eu estou na sala de aula com o pastor Ricardo, o pastor Walter, e a gente começa a fazer algumas brincadeiras didáticas para o aprendizado. A minha brincadeira número 1, presta atenção nesse texto, é sobre o apóstolo Paulo. Tem um livrinho, acabou tudo? O livro acabou? Acabou. Não, vai ter um ali. Tem que ter 2, que eu tenho que dar para a menina da mídia, que senão... Pergunta número 2. Se você me responder as 3 perguntas, não vale 1 ou 2, tu vai ganhar o livro. Boa agora, ó. Vamos lá. Pergunta número 1. Onde Paulo nasceu? Pastor não vale, hein? Professor, pastor, tudo está fora. Só os irmãos da igreja. Onde Paulo nasceu? Tem que levantar a mão e falar. Tarso. Pergunta número 2. Onde, se olhar no celular, vai para o inferno, hein? Aí não vale, irmão. Oxa! Não pode. Vamos ver. Tarso ficava onde? Se você assiste eu na internet também não vale, viu? Respondeu a segunda. Cilícia. Não é Sicília? Sicília, Itália, Cilícia. A Cilícia. Isso é difícil. Vamos lá, meu irmão. Você acertou a mais difícil. Vou te dar a última pergunta. A Cilícia ficava onde? Turquia. Errou, minha irmã. Se fosse uma bala, tinha me matado. Errou também, viu? Roma também não é. Não, não pode. Pronto. Ninguém? Cilícia. Ó, a irmã, eu vou aceitar a resposta dela, porque a Cilícia também foi Turquia. Mas ela teve várias ocupações. A pergunta é na época de Paulo, evidente. Na época de Paulo, a Cilícia era Grécia. Olha só um pouquinho da história de Paulo. Paulo, sua família, vem da diáspora da Babilônia, se estabelece na Cilícia. Você sabe, Priscila e Áquila também vêm da Babilônia. Quando eles mandam embora todos os judeus, Paulo se estabelece, nasce em Tarso. Ele é o grupo de judeus que a família veio da Grécia. Então Paulo é grego, /judeu, /romano. Ele era grego de antecedentes, judeu de sangue, romano, que comprou a nacionalidade. Paulo falava, biblicamente falando, 4 idiomas. Pedro diz que ele falava mais. Mas os idiomas é grego, hebraico, aramaico e latim de Roma. Por que essa pergunta é importante? Por aquilo que você está lendo. O texto em questão diz assim, irmã, você da Turquia foi a que mais chegou perto, né? Porque também teve a Turquia. Foi bem longe que eu ganhei, bom demais. Bom, né? Bom, né? Viu só? Vamos ler o texto? O texto diz assim, Paulo, dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que vocês. Bem humilde o irmão também.
Aí a pergunta que não quer calar. Quando Paulo diz que ele fala mais línguas do que todos, isso é idiomas, porque ele era poliglota, ou isso é dom? Presta atenção, presta atenção. Os tradicionais dizem que é idioma. E é possível na interpretação? Talvez porque ele de fato era poliglota. Fica difícil para o pentecostal afirmar, dizer, não, isso aqui é dom. Porque ele também era poliglota. Mas também fica difícil para o tradicional dizer que não é língua estranha. Mas aí eu vou perguntar para os irmãos aqui agora. Segura essa bomba no seu colo. Pergunta de R$1 milhão. Como nós podemos provar que essa língua é dom e não idioma? Me responda isso. Qual a comprovação doutrinária, exegética, interpretativa que nós temos que ter nesse texto? Porque vamos lá. Eu creio que não é idioma. Eu creio que é dom. Mas aonde eu posso provar? Aí entra a regrinha básica da hermenêutica. O ensino da interpretação. Qual é a regrinha básica? Quando tu tem uma dúvida como essa, você recua no texto e relê ele. Primeira regra, qual é o assunto do texto? Por que Deus vai começar um assunto e o assunto inteiro é sobre determinado tema e mudar no meio só aquilo isoladamente? Não faz sentido. Então, se essa é a nossa regra, é a regra do contexto, nós vamos então para Atos. É Atos? Não. 1 Coríntios 14, versículo 1. Qual é o assunto do texto? É sobre idioma ou é sobre dom espiritual? Diz aqui, vamos comigo, gente? Segui o amor e procurai com zelo os... Então o assunto de Paulo aqui é sobre dons. Mas aonde nós vamos ter a pá de cal? Aonde nós vamos ver tudo que muda tudo? No verso 2. Porque agora você vai fazer a pergunta. Paulo está meio aloprado. Paulo está dizendo o seguinte: eu sou bom nas línguas. Eu falo mais em línguas do que todos vocês. Então vamos fazer a seguinte pergunta para Paulo. Paulo, já que você fala mais em línguas do que todos nós, Paulo, qual língua você fala mais do que eu? Excelente pergunta. E ele que se vire para me dar a resposta. Porque ele disse que fala mais. Mas eu quero saber qual língua. Já que ele era poliglota, já que ele falava grego, já que ele falava hebraico, aramaico, já que ele falava vários idiomas, por que eu, pentecostal, tenho que traduzir isso como dom? Vou te mostrar agora. Verso 2. Irmão, a arte do ensino. Primeiro eu falo e você escuta. Segundo, você fala e eu escuto. Terceiro, você fala sozinho. Olha o que diz o texto. Quem fala em outra língua, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, pois em espírito fala em... Então agora vamos fazer o didaquê da história. Paulo está me respondendo agora qual língua ele fala mais que todos. Vamos ver qual? Paulo, qual língua você fala mais que todos? Quem fala em outra língua, não fala aos homens. Quem fala em outra língua, só fala a Deus. Quem fala em outra língua, ninguém entende. Quem fala em outra língua, em espírito, fala em mistérios. Paulo, qual língua então você fala mais que todos? Número 1, uma língua que não fala aos homens. Número 2, uma língua que só fala a Deus. Número 3, uma língua que ninguém entende. E número 4, uma língua que só é possível falar em mistérios. Isso não tem como ser um idioma. Não tem como você dizer que um idioma só fala a Deus. Não tem como você dizer que um idioma homens não entendem. Eu brinco quando eu vou lá no Goiás, minha terra, eu moro em Curitiba há 30 anos, mas quando eu vou na minha terra, eu brinco, irmão,
Falar em português para um goiano já é avanço. Vocês riram, né? Para o mineiro também. Agora, quando eu pego esse texto, é claro, primeiro ponto, o último deles, presta atenção. A língua que Paulo falava mais que todos é chamada de mistério. Não é português, não é inglês, não é espanhol. É uma língua que ele chama de estranha. Estamos bem? Você entendeu então que de fato Paulo está dizendo com todas as palavras que ele tinha o hábito de passar dias ou o dia orando em línguas. Orar em língua é maravilhoso. Quem ora em línguas recebe ministérios de poder. Recebe canções, recebe revelações, a ele é liberado a palavra do alto. Mas ainda estamos na atmosfera do ensino. A vontade é de pular etapas. Mas surge a outra pergunta. Pastor, e quando está na Bíblia que você só pode orar em língua se tiver intérprete? Irmãos, esse é um ponto delicado. Mas vamos pensar, vou te dar a resposta filosófica, depois teológica. Filosófica. Em Atos 2, o Espírito Santo desceu. Quantas estavam orando antes por isso? 120. Quantas receberam? 3.000. A pergunta que não quer calar: em qual Bíblia você viu registrado que cada um dos que oraram em línguas tinha um intérprete para cada um? Você viu o registro de algum intérprete em Atos 2? Em Atos 8, em Samaria, foram 20.000 que receberam o Espírito Santo. Não tem um intérprete. Em Atos 10, em Jope, na casa de Cornélio, 1.000 pessoas receberam o Espírito Santo. Nenhum intérprete. Em Atos 19, em Éfeso, 25.000 pessoas oram em línguas ao receber o Espírito Santo. Nenhum intérprete. Mas eles estão na Bíblia? Estão. Quando eles devem operar? É aí que é o grande fundamento, irmãos. Vamos pegar isso? Onde é que está esse texto inicialmente? 1 de Paulo aos Coríntios 14, e agora no verso 19. Vamos lá. São 3 textos ao serem examinados nessa conferência do Espírito Santo. Eu tenho pregado em algumas conferências do Espírito Santo, que os irmãos não pregam sobre o Espírito Santo. Eu falo, oxe. Primeiro que a palavra conferência é isso aqui que você está fazendo. Conferir. Não é só pregar. Você prega ensinando. E isso, irmão, eu amo. Nasci para isso. Eu costumo dizer que eu nasci para falar do Espírito Santo. É minha paixão de vida. Eu tenho um amor pelo Espírito Santo, irmão, muito grande. Olha o que diz esse texto. Vamos examinar. E agora você vai dizer, pegar o pastor Hernani no contrapé. Sai dessa agora, bonitão. Olha como é que está o texto. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir os outros, do que 10.000 em língua estranha. Sai dessa, pastor Hernani. Paulo está dizendo assim, ó, na igreja eu tenho que falar em português. Melhor na igreja falar em português do que 10.000 em línguas. Ele diz isso ou não? Leia, disse ou não disse? Então me responda bem alto, disse ou não disse? Claro que não.
Irmão, entenda, toda a revelação bíblica está na marginal, na lateral. Olha como um tradicional lê esse texto, desse tipinho, que foi assim que você entendeu. Não que você seja tradicional. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento do que 10.000 em língua estranha. É assim que eles leem, mas não está escrito assim. Vamos repetir comigo? Você vai pegar agora. Quem não pode orar em língua na igreja? Aqui tem um que tem que orar em língua, no mesmo texto, e um que não pode orar em língua na igreja. Vamos ver qual que é? Juntos, valendo! Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento. De novo? De novo! De novo! Quem não pode falar em língua na igreja? Quem? Quem está pregando. Mas usam esse texto para nos encher de culpa. Quem está falando? Paulo está dizendo, eu, na igreja, prefiro falar em português para pregar do que em línguas. Ninguém pode pregar em língua, irmão. Mas tem uns engraçadão, você já viu? E canta lá, e Deus está fazendo, ele canta. Não pode. Agora você quer ler inteiro. Irmão, você não está só tendo vacina, você também está recebendo uma arma poderosa de defesa de fé. Não é verdade? Vamos ler o texto inteiro? Valendo. Contudo, quem prefiro? Quem prefiro? Quem prefiro? Paulo. Prefiro falar para instruir os outros do que? Paulo está proibindo aqui você de orar em línguas, ele está proibindo você de pregar em línguas. Mas pastor, esse não é o único texto. Joia, eu gosto é assim. É ajeitadinho que fala, não. Mas me julgaram quando eu falei de Cornélio, né? É, né? Quantos anos você tem, meu filho? 10. Você está acabado, hein, para 10 anos, hein? Pensei que tu tinha uns 18. Brincadeira, meu gurizão. Agora, pastor, isso aí beleza, eu quero ver você sair dos piores. Quais são os piores? Vamos lá no versículo 27. Esse é o pior. A vontade é sair pela culatra. O último podcast que eu fiz, debatendo com cessacionistas, sabe como é que terminou o podcast? Ele jogando a Bíblia no chão. Ele ficou bravo com a Bíblia, irmão. Porque você sabe, o cessacionismo é uma teologia de gente que não teve fé o suficiente para andar no sobrenatural. Então o cessacionismo, ele enche a lacuna e o vazio do coração do incrédulo. Vamos ler o texto. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 3. Então acaba aqui o argumento. Não é sobre língua mais. Olha só, o texto não é mais sobre língua estranha. É sobre o quê? Está aqui, ó. E isso sucessivamente, que haja intérprete. Ele não está falando que tem que ter intérprete para o camarada do versículo 19. Ele está falando que tem que ter intérprete para quem está fazendo o quê? Profetizando. Por isso que é 2 ou no muito 3. Mas isso é muito mais claro no próximo texto. Então, primeiro, a regra do texto aqui que nós temos é que esse falar em línguas, o irmão levantou ali, quer falar em língua, alguém tem que interpretar. Se não interpretar, o que é que tem que fazer? Então não é só falar em língua. Quer ver? Olha o próximo texto. Vamos ver? Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja.
Como é que é possível calar 3.000 pessoas em línguas? Não é possível. Paulo viveu o avivamento de Éfeso. Era ele que estava lá quando 25.000 pessoas receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Como é que Paulo, que viveu toda essa experiência e que diz que fala mais em línguas do que todos, ele agora está dizendo o seguinte: não fale língua na igreja, fica calado. Quem é que tem que ficar calado na igreja? Ele está dizendo o quê? Não tendo intérprete, ou seja, da profecia, cale-se. Cale-se, mas olha esse cálice dele. Ao mesmo tempo que ele manda você calar na igreja, ele diz assim: fale consigo mesmo e com... Então não é cálice. Olha só o que Paulo está dizendo. Eu estava pregando no Peru, uma menininha de 4 anos veio, ficou do meu lado e começou. E aí, irmão, eu fiquei calado. Primeiro, é uma menina de 4 anos, é maravilhoso. Mas aquilo foi demorando mais um pouco. Eu comecei a orar no meu espírito: Senhor, manda um intérprete. É lindo, maravilhoso, mas eu não tenho dom de interpretação. Daqui um pouco levantou um russo enorme, irmão. Maior do que esse homem de Deus aqui, ó. Ele chega perto do meu... Aí o russo veio, levantou a peruana, falou: meu marido quer aceitar Jesus. Aí eu olhei para ela e disse: ele entendeu o que eu preguei? A peruana respondeu: nada. Falou: se ele não entendeu nada, como é que ele quer aceitar Jesus? Aí ela disse: porque tudo que o senhor pregou, essa menina está falando em russo para ele. Você percebe que o Espírito Santo interpretou para o russo. Isso foi o que aconteceu em Atos 2. Tem gente que diz que lá em Atos 2 falaram idioma. A Bíblia não diz que falaram idioma. A Bíblia diz que cada um entendeu na sua língua. E haviam 17 idiomas. Haja intérprete, hein? O que o texto está nos ensinando? Olha o que ele diz. Se você levantar num culto e ter uma profecia, que não seja mais do que 2. É 2, porque acaba com o culto. E que se você tem uma palavra para a igreja, que alguém venha e interprete. Se não, se assente. É isso que Paulo está dizendo. E a prova que é isso, que ele continua a fala. Vai lá, ora em língua. Esteja orando em língua na igreja. Consigo mesmo e com... E a prova que Paulo não estava bipolar está no verso 39 do mesmo capítulo. Paulo agora vai dizer o que ele pensa de você orar em língua na igreja. Vamos ler? Em voz alta. Portanto, meus irmãos, e não... Agora eu quero vibração, gente. Vamos lá! Temporada aberta para os dons espirituais. Veja bem, Paulo vem desde o início. Você percebeu que nós começamos no verso 1 até o fim, construindo a nossa teologia de dons espirituais e poder. Como é que Paulo interpreta, pastor Walter, que a gente só pode orar em línguas se tiver intérprete? Ele começa falando das línguas, quer ver? Ó? Esse mesmo capítulo, no versículo 14, verso 14. Olha o que ele fala. Lê bem alto, vai. Porque se eu orar em língua... Como é que Paulo fala um negócio desse e depois proíbe os crentes de falar? Que sentido faria isso? É claro, irmãos, que as coisas têm que ser feitas com ordem, com decência. E é engraçado esse negócio de ordem e decência. Eu estava pregando em Portugal e o povo tudo batizado com o Espírito Santo e um peteco e no chão, em pé. O pastor olhou para mim: meu irmão, eu só creio se for com ordem e decência. Eu falei: mas tem alguém pelado aqui, pastor? Esse povo está numa ordem sobrenatural do Espírito Santo. Mas se o senhor quiser e conseguir parar, fica à vontade. Ele tentou, mas não conseguiu. A verdade, irmão, é que você precisa, evidentemente, abraçar o batismo com o Espírito Santo.
E eu vou concluir com um dos textos bíblicos que me ensinou sobre o batismo com o Espírito Santo, mais poderosos da Bíblia, e ele não está no Novo Testamento. Eu vou mostrar para você um profeta, que, veja, semelhante a Joel. Joel foi discípulo desse profeta. Ele não só profetiza o batismo com o Espírito Santo, como ele profetiza o batismo com o Espírito Santo com a evidência dele. Eu estou falando de Isaías, o maior profeta em profecias da Bíblia. Ele foi o que profetizou o Messias. Ele profetizou tudo na Bíblia. É o único que profetizou tudo. Isaías 28:11, semelhante a Joel, ele profetiza o batismo com o Espírito Santo. E ele profetiza como que Deus faria nesse batismo com o Espírito Santo. Vamos ver isso? Olha o que diz o texto. Pelo que, por lábios gaguejantes e língua, falará o Senhor ao povo. Uau! Sabe quantos anos antes de Cristo? 400. 400 anos antes de Cristo, o profeta messiânico Isaías profetiza que lá no futuro o Espírito Santo desceria. Ele usa o termo lábios gaguejantes. Aí tem uma pergunta: o que seria esse lábios gaguejantes? Você não tem curiosidade? Notem que não é língua gaguejante, não é sobre gagos. Esse lábios gaguejantes é um efeito físico do batismo com o Espírito Santo. Por quê? De acordo com Jeremias 23, no versículo 9, Jeremias diz: os meus ossos, quando eu tenho contato com Deus, com o Espírito do Senhor, os meus ossos tremem. E ele diz: sou como um homem embriagado pelo Senhor e de sua palavra. Então você tem a ideia de um Jeremias tremendo inteirinho assim. Você sabe quem é do Pentecoste aí? Aí, não só tem esse corpo, mas o max, você já teve a experiência? Você está ali cheio do Espírito e você não consegue controlar a sua boca, seu maxilar. É mais ou menos isso aqui, ó. Se você está recebendo o Espírito e o seu corpo entra em ebulição, a sua boca flui assim, ó. Não é? Agora, tu imagina você fluindo um som. Que som é esse? Existe esse som? Existe. Romanos 8:27 fala de gemidos inexprimíveis. É isso aqui, ó. Agora, olha os lábios trêmulos, trôpegos ou gaguejantes. É mais ou menos aqui, ó. Você já ouviu esse som dentro da igreja? Ó, todo mundo faz isso. E tem a língua estranha dos anos 60. Vocês já oraram a língua dos anos 60? Endecovas. A minha avó morreu orando, a língua estranha dela era assim, ó. Era assim, ó. E pronto, tá tudo ok, tá tudo bem. Tem gente que pensa que isso não é batismo com o Espírito Santo. Isso é língua, não é variedade de línguas. Isso é variedade. Mas tem gente que vai passar a vida. Maravilha. Não tem problema. Pequeno detalhe. Quando você tiver o Espírito Santo em você, ele não vai colocar uma língua na sua boca. O irmão do teclado vem aqui para parecer que está terminando. Você entendeu? Para parecer. Na minha época se puxava o paletó, hoje manda o tecladista subir. Você imagina, né? Mas escute. Isso é o mais importante da noite. Quando o Espírito Santo vier, ele não vai pôr uma língua na sua boca. É aí que está o negócio. Ele vai pôr uma língua na sua mente. Você parou para pensar, e quando você vai conversar com os irmãos que foram batizados com o Espírito Santo, todos eles dizem a mesma coisa. Primeiro veio aqui, depois veio aqui. Todo mundo aqui que pensa que não é batizado com o Espírito Santo, presta atenção na minha pergunta. Em algum momento, em um culto de busca do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, você percebeu que a sua mente pensou em uma língua? Aí o diabo vem e fala assim, fala não, lá no Goiás usa o termo, você está arremedando. Fala isso aqui também? Não fala não? Claro que fala!
Oxe, não fala. Você está copiando, você está remedando. Irmão, qual é a chance de você chegar lá no céu e o Espírito Santo dizer, não gostei, você tentou falar a língua? Você precisa entender que a língua vem na mente. E você precisa falar. Se você não falar, o diabo ou sua incredulidade tira ela. Ela vem aqui. E você precisa falar. Todo idioma, inclusive o do céu, você precisa pensar na língua para falar. A gente costuma dizer, você tem que pensar em inglês, você tem que pensar em espanhol, você tem que pensar. O Espírito Santo, veja, não é uma língua mítica, ele lhe ensina esse idioma. Agora, qual é o grande segredo dessa língua, gente? É a proximidade que você vai tendo com o Espírito Santo. É impressionante que quando você está ali orando em língua, eu estou dirigindo, estou orando em língua, eu viajo, etc., estou no avião, ponho um fone, fico orando em línguas. É impressionante que do nada me vem um tema, eu pego o computador, uau, olha isso. Irmão, e é um download. Ele manda inteirinho, assim, ó, pau. E mais do que isso, ele me põe todos os textos, e quando eu subo para pregar, eu lembro de todos, em detalhes. Ali, por isso que os avivalistas no passado, escuta isso que isso é poderoso, eles só liam a Bíblia depois de orar. McCheyne, Wesley, Jonathan Edwards, primeiro eles oravam, depois liam. Essa é a ordem. Porque ao orar, a sua mente vai se enchendo de Deus. E aí, quando você está no Espírito, o Espírito Santo te faz lembrar. Então eu vou fazer algumas perguntas. O irmão do teclado foi arrebatado. Glória!